Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é no mérito da elevação da alma de Benedito Rosa, pai de Mariluce Rosa, que ela é mãe da nossa querida amiga da ONG, Sara Eitan, esposa do nosso querido Abraham Eitan. Shalom Rachá. Temos aqui a honra de ter também os netos da Mariluce Rosa, que... Shalom Rachá. Fala o seu nome? Eu sou Moshe. Moshe Eitan e... Shalom Rachá. Seu nome? Shlomo Eitan. Shlomo Eitan, tá vendo? Baruch Hashem. E o tema da nossa aula é a abertura do Mar Vermelho, que é uma parte crucial da nossa Parashá. Ou seja, a nossa Parashá, Parashat Beshalach, quer dizer, a palavra Beshalach, quer dizer, foi quando mandou, quando vai Beshalach parou então, quando o faraó mandou o nosso povo para fora do Egito. O que quer dizer que ele mandou o nosso povo para fora do Egito? Antes de começar, vamos falar uma brachá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol neo bidbarei. Amém. Ou seja, toda essa história começa que Moshe Rabbeinu, ele era um pastor de ovelhas do Itró. Ele tinha fugido do Egito, ele salvou a vida de um judeu, se complicou com o governo do Egito, fugiu para Midian. Para esconder ele, o Itró colocou ele de pastor de ovelhas, que ninguém iria procurar o FBI ou o CIA do Egito, não iria procurar ele num trabalho simples assim. O Moshe era um príncipe, tipo, cresceu no palácio do faraó, ia virar pastor de ovelhas, a coisa mais simples. Então ele estava escondido dessa forma. Um carneirinho fugiu, ele correu atrás do carneirinho. Então imagina que ele já estava cansado o suficiente, preocupado agora com o rebanho que está sozinho. Pegou o carneirinho, um pastor normal daquela época ia primeiro dar uns tapas no carneirinho, descontar nele todo esse nervosismo, tudo que o carneirinho causou para ele. Mas era bem, ele falou para o carneirinho: você deve estar muito cansado, colocou ele no colo. Então, de repente, ele vê um arbusto incandescente. Aí Moshe Rabbeinu fala: eu vou me aproximar para ver. O que quer dizer? Agora ele está tão cansado, ele vai olhar a fogueirinha. Agora isso que vai distrair ele. Quer dizer, ele está voltando com o carneirinho no colo, cansado, preocupado com o rebanho. E agora a fogueirinha, fala: ai que legal, vou ver a fogueirinha, não importa que o rebanho está sem pastor. Não importa que eu estou aqui segurando o carneirinho, não tenho o que fazer na vida, eu vou ficar vendo a fogueirinha. Então, não era isso. O que Moshe Rabbeinu tinha visto, e por isso que ele se aproximou, é que aquele arbusto, ele estava pegando fogo, e aquele fogo estava alimentando o arbusto estava crescendo, o fogo estava fazendo o papel de água, no lugar de destruir, estava salvando. Então ele falou: uma coisa dessa, se está acontecendo no mundo material, é porque aqui nesse espaço material está tendo a revelação do Keter, que é acima das 10 Sefirot. E no nível Keter, os dois opostos se ajudam. Então Moshe Rabbeinu falou: se está acontecendo isso aqui no mundo material, quer dizer que o lado espiritual aqui está, a maior revelação divina está acontecendo no lado espiritual. E por isso que o mundo material começa a funcionar dessa maneira também. Por isso que ele se aproximou, ele não estava entediado, ele queria ver fogueirinha antes de voltar. Ele se aproximou porque ele está vendo que isso não é uma fogueirinha, isso é a revelação do Keter, quer dizer, o fogo alimentando o arbusto. Na hora que ele se aproxima, e Hashem fala para ele que vou resumir todo o assunto, que ele tem que tirar o povo de Israel do Egito, vou resumir tudo. Só um detalhe, ele pergunta para Hashem, se eles me perguntarem o seu nome, o que eu vou falar? Moshe Rabbeinu saiu do palácio do faraó sabendo o nome de Hashem de 72 letras. Falou esse nome para tirar a alma do egípcio que estava tentando assassinar o judeu. Então Moshe Rabbeinu, ele conhece todos os nomes de Hashem. Então qual era a pergunta dele? Não é assim: não sei seu nome, se eles me perguntarem o que eu falo. Ele já sabia todos os nomes de Hashem. Ele sabe que cada nome
vai representar a revelação divina em um nível. Então, por exemplo, o faraó, quando Moshe Rabbeinu posteriormente foi conversar com o faraó, ele falou, qual Mariut Kevav? Porque ele usou esse nome de 4 letras. Ele falou, Deus, usando o nome de 4 letras, tetragrama, e o faraó falou, não conhece esse Deus. Ah, peraí, o que quer dizer não conhece esse Deus? Quando o Yosef desceu para o Egito, o Yosef era um ícone na história do Egito. Não fosse Yosef, o Egito teria desaparecido. Quando Yosef desceu para o Egito, e teve resumindo a história, quando ele foi convidado pelo faraó para revelar os sonhos do faraó, o Yosef falou para o faraó, Eloquim Yonet Shlom Paró. Ele usou esse nome Eloquim. Então, esse nível de revelação divina, Sefirat Malchut, que é a Sefirá mais baixa das 10 Sefirot, e nesse nível de revelação divina, Deus ajuda quem se ajuda. Você trabalha, você ganha dinheiro. Se não trabalha, você não ganha dinheiro. Então, se você trabalha, Deus te dá a bênção no trabalho. É o nível mais baixo de revelação divina. Agora, o nível superior, que já é representado pelo tetragrama, é Deus ajuda quem não se ajuda, e se você se ajudar, você vai se atrapalhar, você vai perder. Então, não faça nada, aí você não perde. Então, Deus vai trazer a comida do céu, e se você arar a terra, a comida vai cair no buraco, você vai perder. Então, não trabalha, aí você vai ficar rico. Esse é o nível de Yud Kei Vav Kei. Só que o que Hashem falou, e aí o faraó falou, eu sei o Eloquim, que na história do Egito, a gente conhece aqui todas as idolatrias, todas as religiões, eu sei o Deus de cada um, mas esse Deus que ele vai fazer para vocês tudo de graça, e se vocês fizerem alguma coisa, vocês vão estar se prejudicando, quer dizer, vocês vão ter que não fazer nada, e ele vai dar tudo para vocês, esse Deus eu não conheço. Então ele falou, não vou deixar o povo de Israel sair do Egito. Só que para Moshe Rabbeinu, quando Moshe pergunta para Hashem com que nome você vai se revelar lá, Hashem fala para ele um nome que começa com a letra Aleph, depois Yud, depois Rei, depois Yud. Não é o nome que Moshe falou para o faraó, que era Yud, depois Rei, depois Vav, depois Rei. Ou seja, na prática, esse nome que começa com a letra Aleph, o tetragrama que não começa com Yud, começa com Aleph, é revelação divina nível Keter. E o nível Keter é o lugar onde os dois opostos se ajudam. Ou seja, na 10ª praga, quando Hashem falou para Moshe que ia ter a praga dos primogênitos, Hashem falou para Moshe, Macharem nirtzeh betoch Mitzrayim. Amanhã eu saio dentro do Egito. Se houve uma frase dessas, o que você vai pensar? Se você sai, você não vai estar dentro. Se você está dentro, você não saiu. O que quer dizer você sai dentro? Aí o que quer dizer? Aí você se aprofunda. Lá em cima tem a Sefirá chamada de Chesed e tem a Sefirá chamada de Gvura. E a Gvura, quando Hashem destruiu Sodoma e Gomorra, chegou lá o anjo Gabriel, que é o anjo da Gvura, para falar que a Sara ia ter um filho, chegou o anjo Michael, que é Chesed. Então Hashem falou, amanhã eu vou sair da Chesed, tipo semáforo. Apagou o verde, acendeu o vermelho. Então, amanhã apaga Chesed, acende a Gvura. Eu saio da Chesed, entro na Gvura, e aí tem a praga. Agora, no Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho foi a revelação do Keter. Isso que Hashem falou, vou me revelar até esse nível de nome de Hashem que começa com Aleph, depois Yud, depois Rei, depois Yud. Esse nível somente aconteceu no Mar Vermelho. Que a mesma coisa que foi a nossa salvação, essa mesma coisa foi o castigo dos egípcios. A mesma coisa. É o fogo alimentando o arbusto. O fogo, que é a coisa ruim, que é você estar dentro da água, para você foi a salvação. Para eles foi normal. A pessoa está dentro da água, mas refogado. Então, para os egípcios foi normal. Para nós foi a salvação. Então, esse que é o detalhe da revelação do Keter. Quer dizer, a mesma coisa que para nós
salvou a nossa vida, para eles foi a destruição. Qual foi o problema com o Egito? Está escrito que desde o começo, desde a primeira praga, está escrito que Hashem fortaleceu o coração do faraó. O que quer dizer fortaleceu o coração do faraó? Tinha o Reb Simcha Reich, grande rabino, esteve aqui no Brasil, era um Hassid de Klausenburg, Santos Klausenburg. Ele esteve aqui no Brasil, estava comigo no Koilo. E ele me deu uma explicação sobre isso muito, muito legal. Ele falou, uma vez tinha um judeu que foi processado por um antissemita e chegou num tribunal que o juiz era um antissemita e o judeu, antes do julgamento, deu $1.000 para o juiz. Aí o juiz perguntou para ele, você está querendo me subornar? Ele falou, não, estou querendo te equilibrar. Antes de eu te dar os $1.000, você já ia me condenar. Agora, pelo menos, você vai fazer um julgamento justo. Agora você vai olhar os dois lados. Então, nesse caso também, o faraó, quando Hashem fez a praga, imagina o rio Nilo, a economia do Egito, virou sangue. Então, essa praga por si só já intimidaria o faraó. O faraó não teria mais livre-arbítrio. Ele falaria, olha, em frente a uma tragédia dessas, não tem o que fazer. Para que ele pudesse dar a própria opinião, Hashem tinha que dar para ele muita coragem. Endureceu o coração dele, quer dizer, deu para ele muita coragem. Aí equilibrou a pressão da praga e a coragem do coração, aí ele pode ter o livre-arbítrio e dar a própria opinião. Senão ele não teria como dar a própria opinião em nenhuma das pragas, se Hashem não tivesse feito o equilíbrio do coração dele contra a pressão da praga. E cada vez, uma vez ele falou que não vai deixar, outra vez ele falou que sim, voltou atrás, até que chega agora na 10ª praga. A 10ª praga, todos sabem que isso foi culminante. Aí o faraó já não tinha mais o que fazer. Aí ele deixou o nosso povo embora, mas o que foi dito para ele o tempo todo é que a gente não iria abandonar o Egito. Deus me livre. Yosef transformou o Egito numa potência econômica. A potência econômica de 3.300 anos atrás precisava de mão de obra. E a mão de obra era escrava. Então nós fomos escolhidos para serem esses escravos, que sendo que Yosef salvou ele, salvou a economia do Egito. A economia do Egito, agora o Egito ficou um país rico. O país rico precisava de muitos escravos. Então nós fomos escolhidos para sermos esses escravos. Quer dizer que se a gente não estivesse lá, o Egito não funcionava. Então foi conversado com o faraó o tempo todo que o que a gente queria eram 3 dias para fazer uma festa para Hashem no deserto. 3 dias. E para isso precisou 10 pragas para eles concordarem. Depois que passou 10 dias, o faraó, ele viu uma coisa interessante, que nós erramos o caminho. E no lugar de ir para um lado, a gente foi para o lado contrário, e era Hashem que estava nos conduzindo de dia com uma coluna de nuvens, de noite com uma coluna de fogo. E os egípcios tinham muitas religiões. Muitas. Lá tinha liberdade religiosa total. Da mesma maneira que era permitido para nós sermos judeus, e inclusive a filha do faraó se converteu ao judaísmo, eles tinham muitas religiões. É como na Índia. Na Índia hoje dizem que os hindus, eles têm rios sagrados, vaca sagrada, e eles são morenos de cabelo liso. Os egípcios antigos tinham o rio Nilo, era rio sagrado. A idolatria deles era o boi, que é o marido da vaca. E eles são morenos de cabelo liso. Agora, se você pega os hindus no lugar que eles estão, tem o Paquistão, que são os árabes que chegaram até lá, tem a China, que são os habitantes da região, e aquele tipo de povo naquele lugar tá errado. Quer dizer, ou eles tinham que ser amarelos ou tinham que ser árabes, ou tinham que ser chineses árabes. Então veio o Sanherib, o rei da Assíria. Quando ele conquistava um país, para não ter problema de guerrilhas, ele tirava o povo daquele país e colocava em outro lugar. Aí eles precisavam do governo, precisavam de ajuda do governo.
Então, o Sanherib levou aqueles egípcios antigos posteriormente para algum lugar e provavelmente eles são uma parte da Índia. De qualquer maneira, os egípcios antigos, como hoje na Índia tem milhares de religiões, eles também tinham religiões assim até não poder mais. A característica genérica de todas aquelas religiões era que cada deus era limitado. Não tinha um deus que podia fazer tudo. Tinha um deus que era bom na água, mas na terra ele secava. O outro deus na terra ele se virava, mas na água ele morria. E cada deus servia para uma coisa. Eles não tinham um deus só. Então eles tinham aquela mentalidade que Deus é limitado. Esse Deus é mais forte do que aquele Deus, mas ele tem os limites dele. O que Hashem fez para enganar o faraó? Hashem ele fez o povo de Israel ir para o caminho contrário. Aí o faraó fala, tá vendo que esse Deus também chegou no limite dele, mais do que isso ele não é capaz. Já dentro da cidade ele consegue fazer 10 pragas, já no caminho ele se perde. Aí o faraó pegou todo o exército dele, recrutou, fizeram um recrutamento geral no Egito. Todo mundo foi atrás do nosso povo. Estava lá 100% do exército egípcio, com todos os armamentos e todo o equipamento. Eles nos alcançaram. Hashem falou para Moshe para acampar em frente à maior estátua do Egito, chamava Baal Tzafon. Esse Baal Tzafon, o que aconteceu? Na 10ª praga, Hashem destruiu todas as idolatrias do Egito. Ou seja, se era uma idolatria de pedra, ela caiu e quebrou. Se era de madeira, ela pegou fogo. Se era de metal, ela derreteu. Cada coisa de acordo com o que é considerado destruir isso. Hashem destruiu todas as idolatrias do Egito e deixou esse Baal Tzafon. Para eles pensarem que, olha, foi esse que fez tudo, porque esse não foi destruído, então foi ele que destruiu os outros. Segunda coisa, Hashem trouxe um vento quente do Oriente, um vento forte e quente. Por que precisava esse vento forte e quente? Se a abertura do Mar Vermelho fosse por meio de ventania, o que ia acontecer? Todo aquele povo de milhões de pessoas que nós éramos, iria todo mundo voar. Sair voando. Imagina, se o vento é tão forte que consegue separar um lado do mar do outro, tenta entrar você lá dentro. Você voa para quilômetros. Então, toda essa história que, olha, aqueles artistas lindos, só que não sei quanto nível de lógica, que eles fazem um desenho muito lindo, o mar assim, se chacoalhando de um lado com o vento, e o mar se chacoalhando do outro lado com o vento. E mulheres, crianças pequenas, todo mundo andando no meio, sem que o lenço voe, né? Quer dizer, não tem como entrar uma pessoa numa situação dessas, que o vento é tão forte, que separa o mar. A pessoa que entra dentro voa quilômetros. Isso é mais do que um furacão, mais do que um ciclone, mais do que... Então, só que Hashem trouxe esse vento forte que não ia abrir o mar, porque não tinha como o vento abrir o mar, senão a gente voava. Mas para o faraó imaginar que, olha, tem um motivo de natureza, que tem um motivo natural. Então, agora o mar se abriu, foi por causa desse vento. Para ele não ficar com medo, que Hashem que está abrindo o mar. Nosso povo estava acampado nas margens do Mar Vermelho. Yam Suf. Esse Yam Suf, a maioria das opiniões é que era o Mar Vermelho. O Mar dos Juncos, que é a tradução. E na hora, sendo que nós somos 12 tribos, e tinha a 13ª tribo, a tribo de Levi, o que aconteceu? Quando Yaakov teve 12 filhos, e Yosef teve o Efraim e o Menashe, e as tribos então ficaram 13. 12 tribos depois vão receber uma parte na terra de Israel, e a tribo de Levi vai ficar de fora, que eles vão ser os professores, vão ensinar a Torá, vão ser os rabinos, as pessoas que não vão poder ficar arando a terra, porque vão ter que se ocupar com a parte educacional. Então éramos ao total 13 tribos, que o Yosef virou 2 tribos. Depois na terra de Israel, a terra dividida para 12 tribos.
Então a tribo de Levi é essa que vai ser chamada de a 13ª tribo, tipo a tribo que não, tribo sem terra. Então eram 13 tribos acampadas na margem do Mar Vermelho. Se Hashem abrisse o mar e a gente entrasse lá dentro, fila indiana, aí o que iria acontecer? O faraó iria nos alcançar. O que Hashem fez? Ele abriu do lado de cada tribo, abriu um túnel. Agora, o túnel do tamanho daquela tribo. Outra coisa, o mar, ele é uma montanha, quer dizer, ele começa rasinho, depois ele fica fundinho. Não tem como mulher grávida com criança pequena descer a montanha. Então, Hashem fez um milagre, o mar se abriu. Existe essa característica na água, no Polo Norte, que a água fica a muralha, né? Que lá é abaixo de zero. Só que no Equador, onde é o Egito, Equador, lá não tem como a água congelar. Então a gente fez milagrosamente que se abrisse um túnel e esse túnel vai ter uma estrada dentro dele. Quer dizer, ele não vai, não é que a água se separou e surgiu a terra que estava embaixo, porque a terra embaixo é uma montanha íngreme. Então a água ficou também a estrada para eles. Esses 13 túneis, eles deram a volta, voltaram para a praia para o mesmo lado, não foi até a península do Sinai, que não teria como mulheres grávidas e crianças pequenas chegarem andando no ritmo delas até a península do Sinai em 12 horas. Não tinha como fazer isso. Então, o milagre da abertura do Mar Vermelho não foi a passagem para a península do Sinai, foi simplesmente para salvar a gente dos egípcios. Aí nós atravessamos esse túnel redondo. Dizem nossos sábios que as crianças estavam no desespero. Hashem fez um milagre dentro do milagre, que dentro do túnel de água eles viam depois os egípcios se afogando. Quer dizer que para os egípcios era água, para a gente era uma muralha. E Hashem fez crescerem lá árvores com frutas para as crianças pequenas pegarem, para eles não se assustarem, não quererem fugir para trás. Nosso povo deu uma volta, voltou para o mesmo lado de onde eles estavam, e o que aconteceu? O mar se fechou em cima dos egípcios, e todo o exército egípcio, absolutamente todo, morreu. Agora já saímos totalmente do perigo. Agora se faz uma pergunta, será que nós precisamos de algum mérito para isso? E o mérito foi o seguinte: Hashem tinha prometido para Abraão, do nosso patriarca, Hashem tinha feito com ele um acordo, como os reis antigos faziam acordo entre si. Esse acordo se chamava Brit Ben Abtarim, a aliança entre as partes. É tipo hoje em dia, dois reis se encontram, ou dois presidentes, né? Hoje já não tem mais os reis. O presidente dos Estados Unidos com o presidente da Rússia fazem lá um acordo, os dois dão um aperto de mão e assinam um contrato. Antigamente não tinha assinatura de contrato e aperto de mão. O que eles faziam? Eles cortavam animais em duas partes. Estava lá todo o povo olhando. Os reis passavam no meio dessas duas partes e todo o povo sabia que foi feito um acordo. Quer dizer, não se assinava o acordo, não se dava aperto de mão, simplesmente o fato deles passarem entre as duas partes determinava que agora eles fizeram uma aliança entre eles. Se alguém faz guerra com um, o outro é obrigado a ajudar. Então, depois, Hashem falou para Abraão Avinu fazer shechitá de 4 animais e fazer eles duas partes, assim como os reis antigos faziam, para ser uma coisa oficial, oficializada. E depois que Abraão Avinu passou no meio daquelas partes e passou lá uma coluna de fogo representando a revelação divina, o acordo foi firmado. Hashem fez com que Abraão Avinu adormecesse profundamente. E ele teve um sonho profético que Hashem diz para ele que que os seus filhos vão ser afligidos numa terra que não é, os seus descendentes vão ser afligidos numa terra que não é deles. Eles
vão ser estrangeiros numa terra guerreira. Os seus filhos vão ser estrangeiros numa terra que não é deles e vão afligir eles 400 anos e depois eles vão sair de lá com muitas riquezas. Quer dizer, a gente não precisava fazer nada porque o acordo já estava feito entre Hashem e Abraham Avinu, não precisou da nossa participação, não precisamos lutar contra os egípcios, não precisamos dar golpe de Estado, não precisamos fazer nada, já estava tudo acertado antes. Mas para adiantar o assunto, na hora que eles chegaram na margem do Mar Vermelho, e estava aquele desespero, porque todo mundo falou, agora depois que a gente deu 10 pragas para eles, e há 3 dias atrás ainda eles tiveram que enterrar os filhos que morreram, e agora eles vão se vingar da gente, eles vão levar a gente de volta para o Egito, agora que a gente vai apanhar muito mais do que a gente apanhava antes. Então, todo mundo estava no desespero, que agora não era o Egito de antes, agora é o Egito bravo com a gente, que olha, nós destruímos o Egito, agora nós vamos ter que reconstruir o Egito e vamos apanhar em triplo. Então, o povo estava no desespero. E, por um lado, tinha o mar, por outro lado, tinha os animais selvagens do deserto, que milagrosamente eles vieram. A gente não tinha como avançar para dentro do deserto. Isso tudo Hashem fazendo beco sem saída, para despertar em nós, falar, olha Hashem, agora tá bom, isso não deu certo, isso não deu certo, isso não deu certo, então agora você pode trabalhar um pouquinho também, a gente não vai te dar palpites. Faz o que você acha melhor, a gente não vai se intrometer. Então, nessa hora, Nachshon ben Aminadav, ele entendeu que o mar iria se abrir, ele entendeu que essa seria a solução divina, ele começou já a entrar dentro da água, então ele acelerou a abertura do mar. Quer dizer, o mar não se abriu por causa dele, o mar se abriu por causa do pacto que Hashem tinha feito com Abraão, que tinha prometido que ia tirar a gente do Egito com muitas riquezas. Então, o Nachshon, ele simplesmente acelerou isso, fez com que isso acontecesse mais rápido. Depois que o nosso povo saiu do mar, e o mar tinha se fechado para os egípcios, e os soldados egípcios de 3.300 anos atrás, eles ostentavam muito, os cavalos iam cheios de joias, e o soldado ia com muitas joias, tipo assim, isso intimidava o outro, que estava, olha, o cara chega para lutar contra você, olha a potência, olha a riqueza que eles têm. Então, e todas essas joias vieram para a praia, também foi um milagre, mas jogou todos os cavalos mortos com os egípcios mortos, com as joias. Nosso povo coletou lá, ficou com grandes riquezas, mais do que as riquezas que eles pediram para os egípcios antes de sair. Então, Hashem cumpriu a parte dele, que a gente saiu de lá com muitas riquezas. E o que a gente aprende agora, a moral da história, tem muitos midrashim que falam, contam sobre o Kriyat Yam Suf, e como eu contei para vocês, diz o Zohar que você não precisa justificar o midrash. O midrash, ele é uma coletânea de morais da história. O que importa para o midrash é a moral da história, não é a própria história. Então o midrash às vezes está te contando uma história que aconteceu, às vezes a história aconteceu, mas ele está dando um ênfase. Então Yosef deu um grito que todos os dentes de todos os egípcios caíram. E os irmãos que estavam na frente dele, os dentes não caíram. E os tímpanos também não estouraram. Então, se o grito fosse tão grande assim, quem estava na frente dele ficava surdo, antes de cair os dentes. Então, quer dizer, está dando ênfase, olha que grito que ele gritou, um grito tão alto. Não quer dizer que os dentes caíram de verdade. Ou por exemplo, casos assim que o Midrash nos conta, que ele dá muito ênfase. Então, às vezes a história aconteceu do jeito que está lá, às vezes a história aconteceu, mas ela está sendo contada de uma maneira muito enfática, enfatizada assim com... E às vezes é uma parábola, é uma história para você, é um exemplo para você tirar de lá a moral da história. Então vão ter midrashim sobre a abertura do Mar Vermelho, vão ter muitos e muitos midrashim, eles vão falar assim,
muitas coisas que a moral da história é que eles ganharam muito dinheiro nessa... Não só que eles se livraram dos inimigos, ainda que eles ficaram muito ricos. Mas o principal, a principal moral da história aqui, e isso é que a gente aprende, principalmente com a abertura do Mar Vermelho, é que nós vamos ver na Parashá da semana que vem, o Itró ele falou, Ata yadati, que gadol Hashem mikol Elokim, que badavar asher zado baleim. Quer dizer, agora eu sei que Hashem ele é o maior de todos os deuses, que a coisa que eles fizeram para nós, isso aconteceu para eles. Então, o que eles fizeram para nós? Eles jogaram as crianças no rio e agora eles morreram afogados. Então, me dá que me dá, quer dizer, medida por medida. O que aconteceu aqui, eles tinham que receber esse castigo pelo que eles fizeram para nós. Moshe Rabbeinu, na saída do Egito, estava com 80 anos. Naquele exército egípcio não tinham soldados de 80 anos. Eram todos soldados jovens fortes. Então o que Hashem faz? Encana aquele soldado que jogou a criança no rio. Faz ele nascer de novo. E agora ele nasce de novo. Ele é um soldado forte. E ele vai fazer a mesma coisa de novo. Ele vai correr atrás da gente de novo. Quer dizer, ele não vai consertar o que ele fez na reencarnação anterior. Então aí ele recebe medida por medida. Quer dizer, o que eles fizeram para a gente, isso aconteceu para eles. Então, na prática, vai funcionar da seguinte maneira. A pessoa que tem que receber um castigo, e muitas vezes você fala, como pode ser que a pessoa ruim, ele ganha muito dinheiro, e a pessoa boa sofre? Então, contar para vocês uma história. Então, na prática, tinha uma história, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, ele fez, a única coisa boa que ele fez na vida, ele deu 3 passos para dar uma honra para Hashem. O que eram esses 3 passos? Depois a gente vai fazer uma aula somente sobre isso. Não vou contar a história inteira agora, mas então Hashem pagou para ele nesse mundo por esses 3 passos. Pelo primeiro passo, ele se tornou o rei mais rico do mundo. Pelo segundo passo, já não tinha mais como pagar para ele, mas o pai, quando o filho ganha alguma coisa, o pai sente que foi ele que ganhou. Então, o filho dele se tornou o rei mais rico do mundo. O terceiro passo, já não tem como pagar para ele, mas o avô, quando o neto recebe alguma coisa, o avô sente que foi ele que recebeu. Quer dizer, de tanto que ele ama o neto, então o neto dele ficou o rei mais rico do mundo. Por quê? Para não dar para ele no próximo mundo nada. Aí no próximo mundo ele só recebe o castigo por tudo que ele fez de ruim e desaparece. Quer dizer, porque a coisa boa que você faz, você recebe uma recompensa eterna. Porque Deus é a essência do bem e Deus é eterno. Então, quando você faz o bem, você recebe uma recompensa eterna. E para não dar para ele um paraíso eterno, Hashem deu para ele nesse mundo tudo. Então, assim, você sabe, se uma pessoa é muito ruim, você sabe que, em primeiro lugar, a vida dele vai melhorar. Porque Hashem vai pagando para ele nesse mundo por tudo de ruim que ele fez. Então, quando a pessoa fica rica, tem que pensar, pera, como eu estou me comportando? Talvez eu esteja agora recebendo pelas coisas boas que eu fiz. Ou seja, se essa pessoa ruim, ele recebe aqui nesse mundo o pagamento pelas coisas boas que ele fez para não ter direito depois a paraíso eterno. E depois ele só recebe um castigo limitado ao mal que ele fez e desaparece. Agora, outro detalhe. Quando uma pessoa, como o Nabucodonosor, como todas aquelas pessoas ruins, chega no final, que Deus me lembra assim, na história do profeta Daniel, que revelou para ele, no sonho dele, que ele vai se transformar num animal, e tinha todas, é um negócio, não é aula sobre esse assunto novamente, mas o que aconteceu com aqueles egípcios antigos foi isso. Quer dizer,
quando chega a hora deles receberem o castigo deles, a gente não precisa convencer eles de receberem o castigo. Simplesmente eles próprios correm com toda a velocidade para dentro do castigo deles. Então aquele exército egípcio correu com toda a velocidade para a morte. Então assim, no começo eles ficaram muito ricos. Pagaram para eles nesse mundo que eles fizeram de bom. Terminou isso, aí eles já correram para a morte. Então isso é o esquema de uma pessoa ruim. No começo ela tem uma vida muito boa, que ela recebe nesse mundo pagamento pelas coisas boas que ela fez, e depois só sobrou as coisas ruins, então já começa o castigo dela, ela corre atrás do castigo. Então a gente não precisa se preocupar. Quando você está muito preocupado com uma pessoa que está fazendo o mal e não está recebendo o castigo, fica tranquilo que o Tribunal Divino está cuidando disso por você. Você não precisa se preocupar. Então, a moral da história é que quando chega a hora da pessoa receber o castigo dela, ela própria corre para dentro do castigo. E assim ela termina. Hashem não precisa convencer ela, você não precisa rezar e lembrar Hashem, falar Hashem, você se lembra que aquela pessoa fez muita coisa ruim? Não, deixa essa contabilidade para os anjinhos lá no Tribunal Divino. Porque o que acontece quando a gente faz essa contabilidade, quando você reza e fala, Hashem, eu quero que você dê um castigo para tal pessoa, porque tal pessoa fez tal coisa. Aí o Tribunal Divino fala, que bonito, você está delatando ele, vamos analisar agora quem é você. Então imagina, imagina ser um grande bandido internacional, que roubaram alguma coisa dele. Esse grande bandido internacional, ele chega na delegacia para acusar o ladrão. Aí eles falam para ele, que bom que você veio, a gente estava te procurando. Aí o outro vai receber um castiguinho de nada e esse vai receber um castigão. Porque às vezes a gente tem pendências de reencarnações anteriores que são muito maiores do que o que essa pessoa fez de mal para a gente nessa vida. Então a gente está pedindo castigo para aquela pessoa. E aí o Tribunal Divino fala, que legal, você está pedindo um castigo para ele, vamos ver se você tem moral para pedir o castigo para o outro. Vamos ver quem era você na reencarnação passada e na reencarnação retrasada. E pode ser que nas duas reencarnações anteriores a gente fez coisa pior, e aí a gente leva primeiro. Aí vão falar, que bom que você veio, então você vai ser o primeiro a levar. E depois a gente vê o caso dele que fazer. Por isso a gente nunca deve pensar, quando alguém nos faz o mal, a gente não deve pensar mais nisso. Os anjinhos lá no céu estão fazendo essa contabilidade, não é problema nosso. Se a gente entra para dar opinião, a gente só estraga para nós próprios. Então, o que a gente aprende aqui, moral da história da abertura do Mar Vermelho, quando a Hashem quer dar um castigo para alguém, a Hashem faz com que essa pessoa corra para dentro do castigo, não precisa da nossa opinião, não precisa a gente lembrar a Hashem. Ele se lembra sozinho. Ele não precisa do nosso... como se fala assim, da nossa persistência para ficar lembrando ele. E por isso, então, a gente tem que pensar sempre nas coisas boas, nos milagres que a Hashem faz para nós, esquecer as coisas ruins, não pensar nas coisas ruins, e que a Hashem dê a todos vocês e muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. E essa aula ela foi patrocinada pela família Estopa, pela Marilúcia Rosa, que é a mãe da Sara Eitan, da esposa do nosso querido Abraham Eitan, e a mãe dos nossos queridos meninos. E Meretz Hashem, vamos continuar. Se tiver perguntas sobre esse assunto, pode perguntar. E continuamos em frente. Atzlacha, Briut, Panasá, Shefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekaltov. Kaltov.